Olá pessoal, sou a professora Tamires Felizardo, professora de Direito Administrativo aqui do Ponto. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o pregão, mas antes disso eu queria conversar com vocês algumas dicas sobre como estudar para ESAF, como estudar para concurso público. Porque muitas vezes os alunos têm dúvida do que fazer, de como se preparar. Primeira dica de sucesso, sempre leitura da legislação seca do site do Planalto. Por qual motivo? Sempre que existir uma atualização, vocês vão estar por dentro. Logicamente, quem gosta de anotar em VADMEC, em legislação, fique à vontade, mas é muito importante você sempre seguir o site do Planalto para ficar atento às alterações. Segunda dica de sucesso, fazer muitas e muitas questões. Aí o aluno geralmente me pergunta, mas quantas questões eu faço por dia? Você faz o máximo que você conseguir. O aluno tem toque e acha que tem que ler várias e várias vezes a matéria antes de passar para as questões. E não é assim que funciona. Você vai ler a lei de legislação seca, acompanhar a videoaula que você tiver, ler o material escrito e pronto, partir para questões, fazer todas. Por exemplo, se o tema é pregão, você vai lá e seleciona todas as questões de pregão possível e realiza todas da ESAF, sempre assim. Eu digo isso porque eu já estive no local, na mesma condição de vocês. Fui por 8 anos servidora pública do Ministério do Trabalho, fui aprovada em concurso para analista de tribunal, hoje em dia sou procuradora da Caixa Econômica Federal e durante todos esses anos, me preparando para concursos públicos, eu sempre tive essa dificuldade. E eu notei que quando você parte direto para questões, sua vida muda, seu rendimento é outro. Outra dica de sucesso também na preparação para ESAF, ler jurisprudência. Aí você vai falar, mas professora, mesmo que não seja um concurso próprio para a área jurídica, eu tenho que saber jurisprudência, entendimento de tribunal? Sim, você tem. Vocês vão notar que o concurso para auditor fiscal da Receita Federal 2012 e 2014, direito administrativo, foi só jurisprudência. De 2012, todas as questões de jurisprudência. 2014 ainda teve jurisprudência, intercalou com uma decorebinha de lei, doutrina, mas tem que saber jurisprudência de tribunal. Vocês vão notar que ao longo dos nossos cursos, eu sempre vou mencionando com vocês as atualizações jurisprudenciais, mas é importante também o aluno por conta própria acompanhar. Então, quem quiser, depois pode mandar uma mensagem que eu disponibilizo para vocês, site para jurisprudência e site para realizar questões, porque questão tem que fazer todo dia, o máximo que conseguir. Aí você vai ver lá, por exemplo, selecionou questão, tem 50 questões de pregão, quantas que você vai fazer? Todas. Se tem 50 de pregão da ESAF, você vai realizar todas. Por qual motivo? Vai chegar na hora da sua prova, muitas questões vão ser repetidas. Você vai bater o olho e vai ver, olha, já fiz em casa. É por aí, é assim que funciona. Outro detalhe importante, porque eu tenho notado ao longo de todos esses anos, dando aula para concurso público, principalmente para ESAF, não necessariamente você vai encontrar uma questão perfeita e corretíssima. Ou então, quando a ESAF pedir incorreta, você vai encontrar uma questão super incorreta. Você tem sempre que buscar a mais correta, ou se ela pedir a incorreta, a mais incorreta. E aluno se revolta com isso. Geralmente os alunos mandam e-mail, mandam mensagem falando, mas professor, é um absurdo esse gabarito. Tudo bem, é um absurdo, mas a sua opinião na hora da prova não vale nada. A gente sempre brinca. A sua opinião, uma vaca passando, pode ser que a ESAF prefira quem? A vaca, porque a sua opinião não interessa. No momento de realizar uma prova de marcar X, uma prova fechada, o senso crítico tem que ficar de lado. E como é que você faz? Porque às vezes tem gabarito que você realmente não concorda, é normal. O que você vai fazer? Você vai realizar as questões da ESAF e vai começar a fazer anotações. Por exemplo, nesse caso específico, a ESAF adota tal entendimento. Nesse outro caso específico, a ESAF adota tal entendimento. Vocês vão ver ao longo do estudo do direito administrativo que existe jurisprudência de STJ, existe jurisprudência do STF. Em alguns casos específicos, a ESAF adota a jurisprudência do STJ. Em alguns casos específicos, a ESAF adota a jurisprudência do STF. Então, é importante que você tenha um senso crítico somente numa prova aberta. Na hora de estudar para uma prova fechada, você vai pensar como se fosse um examinador do ESAF. E para isso, você só vai atingir esse nível a partir do momento que você fizer diversas questões da banca. Dito isso tudo, 1, 2, 3 e já valendo, vamos ao estudo então do pregão. Tá tudo ok? Vamos lá. Ui, não tô conseguindo passar. Liguei, pronto. Pronto.
Trata-se de modalidade de licitação que se encontra no rol da Lei 8666. Ressalta-se que a Lei 8666 aplica-se de forma subsidiária ao pregão. Para a utilização do pregão, o que importa é a natureza do objeto, bens e serviços comuns, e não o valor do contrato. Primeira observação importante, anotem no caderno de vocês. ESAF sempre cobra nos seus editais, até hoje, nos editais de auditor da Receita Federal, de analista da Receita Federal, sempre cobrou o pregão. O que você vai estudar? O que você vai ler para se preparar para fazer questões de pregão? Lei 10.520, que é a legislação que regulamenta o pregão, Decreto 3.555 e o Decreto 5.450. Não necessariamente esses dois decretos estarão previstos expressamente no seu edital, mas não significa que eles não caiam, porque o tema pregão envolve não só a legislação, como esses dois decretos. Vocês vão ver nas questões que nós faremos a seguir que muitas vezes no próprio enunciado da questão a ESAF vem e te pergunta, de acordo com o decreto 3.555, de acordo com o decreto que regulamenta o pregão eletrônico 5.450, então você tem que ler a legislação e os dois decretos. Essa é a primeira observação importante, anotem aí. Segunda observação importante, o que é o pregão? O pregão é uma modalidade de licitação que não está prevista na Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. O pregão, ele será utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. Então, uma característica importantíssima do pregão, que ele será utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. E o que são bens e serviços comuns? São aqueles bens de fácil especificação no edital, que podem ser previstos de forma objetiva. Exemplo, papel A4. O que você vai falar no edital de um pregão? Que a administração quer papel A4 branco com tais dimensões. Caneta azul, a administração vai especificar no edital do pregão. Caneta esferográfica, material transparente, cor azul. Então, são bens facilmente especificados, objetivamente previstos em um edital. Outra observação sobre o pregão. O pregão poderá ser utilizado para qualquer valor de licitação. O objeto do contrato pode ter qualquer valor, não interessa, será utilizado o pregão. Por que isso? Muitas vezes as bancas tentam confundir o candidato que estudou a Lei de Licitações e Contratos e se lembra que a concorrência é utilizada quando existem valores altíssimos. Aí vem lá na sua prova, a administração, a União quer adquirir papel A4 e o valor total do contrato vai ficar em 2 milhões. Qual modalidade de licitação será utilizada? Aí a pessoa fica assim, meu Deus, será que vai ser utilizada a concorrência? Será que não vai? Porque concorrência, valor é alto. Pregão poderá ser utilizado em se tratando de qualquer valor. Não interessa, seja valor altíssimo, seja valor baixo. Outra observação quanto ao pregão. No pregão, o tipo de licitação a ser utilizado será sempre o menor preço. O que importa no pregão é o menor preço. Logicamente, igual você falou assim, mas você não falou que os valores não interessam? A administração pode contratar qualquer valor através do pregão, mas logicamente ela irá contratar o menor valor ofertado. Então, o tipo a ser utilizado no pregão é o menor preço. Jamais confundam modalidade de licitação com tipo de licitação. Modalidade é o procedimento a ser adotado. Nesse nosso caso que nós estamos estudando, pregão. Tipo de licitação é a forma de julgamento, é o que a administração pretende, que no pregão será sempre menor preço. Muito comum cair em prova. No pregão poderá ser utilizado os tipos de licitação menor preço e técnica? Não, somente menor preço. Recapitulando, pregão utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, ele está previsto na Lei 10.520, porém se aplica subsidiariamente à Lei 8666. O pregão será utilizado para a contratação de quaisquer valor, mas o objetivo é sempre o menor preço. O tipo de licitação ao ser utilizado será sempre o menor preço. Então vamos continuar. Artigo 1º da Lei 10.520. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão,
que será regida por esta lei. Consideram-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos desse artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Para a União, aí incluída administração direta e indireta, inclusive empresa pública e sociedade e economia mista, a modalidade pregão é obrigatória, sendo preferencial a sua utilização na forma eletrônica. Para os estados, Distrito Federal e municípios é uso preferencial, ou seja, discricionário ou não vinculado. Vamos conversar sobre isso daqui. Por que a importância da leitura dos decretos? Decreto 5.450, que regulamenta o pregão eletrônico, e o decreto 3.555. Esse é um tipo de informação cobrado em provas da ESAF, mas que não está expresso na Lei 10.520. O que acontece? O pregão, toda vez que a União, inclusive empresas públicas federais, sociedade de economias mistas federais, quiserem adquirir bens e serviços comuns, obrigatoriamente será utilizado o pregão, preferencialmente na modalidade eletrônica, mas toda vez que a União, em âmbito federal, União, empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias federais, enfim, toda vez que houver uma licitação federal para aquisição de bens e serviços comuns, obrigatoriamente será utilizado o pregão. Essa obrigatoriedade não existe em âmbito estadual, municipal e distrital. Por qual motivo? A concorrência também poderá ser utilizada para aquisição de bens. Então, em âmbito estadual, municipal e distrital, é o estado, o município que vai escolher se ele quer utilizar a concorrência ou se ele quer utilizar o pregão. Já em âmbito federal, a utilização do pregão ela é obrigatória. Como cai em prova? A União gostaria de adquirir papéis de ofício, o valor total ficará em 10 milhões de reais, mais ou menos 10 milhões de reais. Qual modalidade de licitação será utilizada? Primeiro, papel de ofício é um bem comum de fácil especificação e edital? Sim. Segundo, valor 10 milhões. Pode utilizar o pregão? Pode, porque o pregão pode ser utilizado em qualquer, se tratando de qualquer valor. Terceiro, a modalidade a ser utilizada vai ser o pregão ou pode ser o pregão e a concorrência? Porque a concorrência também é utilizada para a aquisição de bens. Nesse caso, por nós estarmos nos referindo à União, já que no âmbito federal o pregão ele é obrigatório, a resposta a ser marcada é apenas o pregão. Lembrando que essa informação não está na Lei 10.520, está no Decreto 5.450. Então, próxima observação importante sobre o pregão, coloquem no caderno de vocês, ele é obrigatório em âmbito federal. Outra dica de sucesso, forma de estudo, cada um tem a sua, você vai se adequando, mas uma dica é fazer resumo em tópicos, isso facilita demais a memorização. Porque muita gente fala assim, mas professora, eu não consigo decorar, eu tenho dificuldade de decorar. Aí eu te respondo, a vida é cruel. Infelizmente, para passar no concurso público, algumas coisas você tem que decorar. Lógico, se você entender, melhor. Se você não entender, pronto, decora e vai com fé. Continuando. Em âmbito federal, é regulamentado pelo Decreto 3.555, que já mencionei para vocês. O referido decreto dispõe que o pregão não poderá ser aplicado nas contratações de obras e serviços de engenharia, bem como as locações imobiliárias e alienação em geral. Entendimento do Tribunal de Contas. É vedado o uso de pregão em obras. É possível o uso de pregão em serviços de engenharia, desde que estes serviços possam ser considerados comuns. É a súmula 257 do TCU. Aqui é uma observação muito importante para a sua prova. Existe um entendimento consagrado no Decreto 3.555, existe outro entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas, pela jurisprudência e pelo Decreto 5.450. Qual você irá utilizar na sua prova? Você tem que saber de todos esses entendimentos e utilizar aquele de acordo com o enunciado da questão, porque exato nesse aspecto cobra todos esses entendimentos. Então vamos lá, abram o caderno de vocês e vamos fazer algumas anotações.
Se eu estiver indo rápido, alguém avisa aí no chat porque eu sou empolgada. Tá tudo bem? Tudo sob controle? Que eu disparo e pronto. Então vamos lá. O decreto 3.555, ele vem nos dizendo que não poderá ser utilizado pregão para obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienação em geral. Então, o que vocês vão anotar? Coloquem em decreto 3.555. Não pode ser utilizado o pregão para compras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienação em geral. Por outro lado, vem o Tribunal de Contas, vem a jurisprudência e vem o decreto 3.545 nos dizendo que o pregão poderá ser utilizado sim para serviços de engenharia, ou seja, o entendimento jurisprudencial e do decreto 5.450 é contrário ao entendimento do decreto 3.555, porque o decreto 3.555 proíbe o pregão também para serviços de engenharia. O que fazer na hora da prova? Então, o decreto 3.555 proíbe o pregão para compras, serviços de engenharia, locação imobiliária e alienação em geral. O restante, jurisprudência e o decreto 5.450 proíbe o pregão apenas para obras de engenharia, locações imobiliárias e alienações gerais, permitindo a utilização de pregão para serviços de engenharia. O que fazer na hora da prova? Se o enunciado da questão for o seguinte: de acordo com o decreto 3.555, você tem que saber de acordo com o decreto 3.555. Se a questão vier de acordo com o decreto 5.450, você vai ter que saber de acordo com o decreto 4.550. E se vier de acordo com a jurisprudência, você vai ter que saber de acordo com a jurisprudência. E se não vier nada? Você vai ter que ir de acordo com o seu bom senso e tentar marcar a questão mais correta. O aluno fica pé da vida quando eu falo para ele tentar marcar a questão mais correta. Mas vocês vão notar que, infelizmente, a ESAF, em alguns momentos, a gente tem que agir dessa forma. A gente vai fazer uma questãozinha mais ou menos nesse sentido. Vocês vão ver como isso é cobrado. Mas, nesse aspecto, tem que saber o entendimento dos decretos e da jurisprudência. Então, vamos continuar. Princípios básicos que regem o pregão. Legalidade, né? O pregão está previsto em lei. Impessoalidade. Todos os participantes devem ser tratados da mesma forma, deve ser dada oportunidade a todos aqueles que queiram participar. Moralidade é a boa-fé, é a honestidade. Igualdade está diretamente ligada ao princípio da impessoalidade. Publicidade, transparência, é através da publicidade que nós, cidadãos, conseguimos controlar os atos praticados pela administração pública. Então, o pregão ele deve ser público. Da probidade administrativa. Probidade administrativa e moralidade estão diretamente ligados. Para tudo aqui, tem aluno que gosta de aprofundar. Tem momento que a gente tem que aprofundar, tem momento que não tem necessidade de aprofundar. Geralmente, nesse aspecto, ela me pergunta qual é a diferença de moralidade administrativa para probidade administrativa. Diversos doutrinadores diferenciam. Para alguns, probidade administrativa é mais ampla que moralidade. Enfim, não me interessa por qual motivo. Lembra que a gente tem que ser objetivo? Nas provas de marcar X, nas provas objetivas, os examinadores, a ESAF, não diferencia moralidade e probidade administrativa. Então, falou em probidade administrativa e moralidade, vocês vão se lembrar de boa-fé e de honestidade. Da vinculação ao instrumento convocatório. Neste momento, vocês vão anotar uma frase mágica para mim, que é a seguinte: em frente de vinculação ao instrumento convocatório, vocês vão anotar para mim o seguinte. Só um minutinho. Caneta, obrigada. Então, vinculação ao instrumento convocatório, vocês vão anotar o seguinte: o edital é a lei interna da licitação. Já deu para perceber que minha letra é exótica, eu sei, né? Mas aqui está escrito: o edital é a lei interna da licitação. Essa frase despenca em prova. Significa dizer que tanto a própria administração pública deve seguir as regras estabelecidas no edital, quanto o próprio
administrado. Julgamento objetivo. O que interessa para a administração pública é o valor ofertado, que no nosso caso no pregão sempre vai ser o menor valor. A administração quer contratar aquilo que for mais barato. Então, o julgamento objetivo é diferente de julgamento subjetivo. E um julgamento subjetivo que a administração leva em consideração são as pessoas. Aqui não. Aqui, se a empresa, se o licitante cumprir todos os requisitos legais, toda aquela habilitação necessária para participar, não me interessa se a empresa é uma empresa multinacional, se é uma empresa um pouco menor, o que interessa é o valor ofertado. Bem assim aos princípios correlatos da celeridade, porque o objetivo, o pregão tem entre as suas características principais a celeridade. Nós vamos ver daqui a pouquinho que ele é bem mais rápido que as demais modalidades de licitação. Finalidade está diretamente ligada ao princípio da impessoalidade, é sempre interesse público, sempre interesse coletivo. Razoabilidade e proporcionalidade é agir de forma ponderada diante do caso concreto. Competitividade é a participação, a competição. Justo preço. Seletividade, seleção da proposta mais vantajosa. E comparação objetiva das propostas, até porque o julgamento é objetivo. Quais então são as principais características do pregão? Tabelinha do poder. Aquisição de bens e serviços comuns, sempre do tipo menor preço, qualquer valor de contrato, inversão de fases. O julgamento precede a habilitação, a adjudicação precede a homologação. Aqui a gente vai parar um pouquinho, vamos conversar a respeito. Dentre as principais características do pregão está a celeridade e a oralidade. O pregão ele é muito mais célere, ele é muito mais rápido que as demais modalidades de licitação previstas na 8666. Também te aconselho colocar aí no seu caderno as características do pregão que o diferenciam das demais modalidades de licitação. Essa é uma. E uma forma do pregão ser bem mais rápido é através da inversão de fases. Na regra da Lei 8666, que prevê concorrência, convite, leilão, concurso e etc., como é que funciona? Lá primeiro existe a habilitação, regra geral, né? Primeiro existe a habilitação, a administração verifica quais dentre os participantes podem realmente participar daquela licitação. Quem cumpriu com a habilitação jurídica, com a habilitação técnica, quem está quite com a Justiça do Trabalho, quem paga os impostos da forma devida, isso tudo é verificado na fase de habilitação. Isso de acordo com a Lei 8666. Depois da habilitação, viu todo mundo, tem 1 milhão de participantes, então vai ver se todo mundo está habilitado. Viu se todo mundo está habilitado, passa para a fase de classificação, em que a administração vai selecionar a proposta mais vantajosa. Dito isso, vai para a fase de homologação do certame, está tudo certo, pronto, homologa. Feito isso, adjudicação. O que é a adjudicação? É a reserva do objeto do contrato ao primeiro colocado, ao vencedor. Porque a administração pública, ela não tem o objetivo, ela não tem a obrigatoriedade de contratar. Ela pode realizar todo o procedimento licitatório e chegar ao final pronto, desistir. Tudo bem, supremacia do interesse público sobre o particular, a administração vai se ela quiser. Não tem obrigação de contratar. Porém, se ela vier a contratar, ela obrigatoriamente tem que seguir a ordem de classificação, adjudicando, reservando o objeto do contrato ao primeiro colocado. Então, essa é a regra, as fases da licitação de acordo com a Lei 8666. Só que o pregão ele é muito mais célere, ele é muito mais rápido que as demais modalidades de licitação. Como funciona no pregão? No pregão, primeiro ocorre a classificação, depois a habilitação, depois a adjudicação e depois a homologação. Como assim? Imagine, tem 1 milhão de pessoas querendo participar. Primeiro, a administração classifica a galera. Classificou? O que a administração quer? Não é o menor preço? Então tá, classificou. É só jogar os valores das propostas lá no Excel, pronto, classificou. Brincadeira, mas primeiro classifica, pegou o menor preço, pegou o licitante que ofereceu o menor preço, aí a administração só irá verificar a habilitação desse primeiro colocado. Não precisa verificar a habilitação de todos eles, vai direto no primeiro, verificou se está habilitado, ok. Não está habilitado? Aí passa para o próximo. Notem que isso, a administração, isso vai ganhar um tempo gigantesco.
Então, primeiro classifica, depois habilita, depois adjudica e, por fim, homologa. Então, uma característica importantíssima do pregão é a inversão de fases. Vamos continuar. Pode ser conduzido da forma eletrônica, né, que é o pregão eletrônico, regulamentado em âmbito federal, regulamentado pelo decreto 5.450, não se aplica a obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações. Aqui a gente tem que fazer aquela pequena observação. Para a jurisprudência e para o decreto 5.450, o pregão pode ser utilizado sim para serviços de engenharia. Então, muito cuidado com isso. Fases do pregão. Fase interna. A fase interna é toda aquela fase antes da publicação do edital. Então, requisição do objeto, justificativa para a contratação, autorização para a realização do certame, disponibilidade de recursos orçamentários, elaboração e aprovação do termo de referência, designação do pregoeiro e da equipe de apoio, elaboração e aprovação do edital e parecer jurídico. Fase externa, publicação do aviso contendo o resumo do edital, abertura da sessão, credenciamento e entrega dos envelopes, propostas e documentação, abertura das propostas, classificação das propostas, lances verbais sucessivos, exame da aceitabilidade da oferta, negociação com o licitante vencedor nas fases de lances, declaração do vencedor, recursos, adjudicação, homologação. Dica importante. A fase externa começa com a publicação do aviso contendo o resumo do edital. Outra hipótese, outra situação importante. Negociação com o licitante vencedor na fase de lances. É possível que o pregoeiro negocie oralmente com o vencedor para tentar chegar ainda a um melhor preço. Então, notem que o pregão ele é bem informal, porque classificado o vencedor, o pregoeiro ainda tem a chance de negociar com ele. Pregoeiro, quem é o pregoeiro? Ele é designado entre servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. E será um militar, poderá ser um militar no âmbito do Ministério da Defesa. A Exaf já cobrou uma questão bobinha que falava o seguinte: que o pregoeiro poderá ser militar no âmbito do Ministério do Exército. Não, Ministério da Defesa. Decreto 5.450, artigo 10º, parágrafo 4º. Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor ou militar que reúna qualificação profissional e perfil adequados, auferidos pela autoridade competente. Então, logicamente, só vai participar aquela pessoa, o pregoeiro, que tiver a qualificação devida. Caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão pública na internet. Quando o pregão for eletrônico, o pregoeiro vai conduzir a licitação através de onde? Da internet. Convocação. Publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado ou não existindo em jornal de grande circulação local e facultativamente por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação em jornal de grande circulação. Aqui a gente tem que ter muito cuidado. Esse também é um ponto que diferencia o pregão das demais modalidades de licitação, que é a publicação do edital. Então, abra um tópico no caderno de vocês, escrevam publicação do edital e coloquem pregão. No pregão, é necessário a publicação do edital no Diário Oficial. Ponto final. Só. Se o ente da federação tiver Diário Oficial, basta a publicação do pregão no Diário Oficial. Ponto final. Se não houver Diário Oficial, aí sim que o pregão será publicado em jornal de grande circulação local e facultativamente em meios eletrônicos, conforme o vulto da licitação, facultativamente, conforme o vulto da licitação, e jornal de grande circulação. Então, a obrigatoriedade, em se tratando de pregão, é que ele seja publicado em diário oficial. Se não houver, ele será publicado em jornal de grande circulação local.
Ponto final. Facultativamente, pode publicar o leilão como quiser. Vou mandar como correio, uma coisa exótica? Pode. Facultativamente, você faz o que quiser. Desde que, obrigatoriamente, ele seja publicado em diário oficial e não existindo em jornal de grande circulação. Onde é que eu quero chegar? Na Lei de Licitações e Contratos, que também é expressa no edital de vocês, na 8666, a publicidade dos editais, exceto da carta convite, que é um pouquinho diferente, funciona da seguinte forma. De acordo com a Lei 8666, é necessário publicação do edital em diário oficial, em jornal de grande circulação no Estado e em jornal de grande circulação no município, se houver. Então, na Lei 8666, o edital tem que ser publicado em três esferas. Diário Oficial, Jornal de Grande Circulação no Estado, Jornal de Grande Circulação no município, se houver. Na Lei do Pregão, basta publicação no Diário Oficial. Se não existir Diário Oficial, publicação em Jornal de Grande Circulação local. Então, muito cuidado, essa é uma diferença grande entre o Pregão e entre a Lei 8666. Vocês vão notar que os decretos 3.555 e 5.450, eles trazem uma outra forma de publicação do pregão pela internet, por outros meios. Só que nesse aspecto, o que cai em prova é a publicação do edital prevista na Lei do Pregão. Não costuma cair como será publicado o edital de acordo com os decretos. Fica essa dica, facilita o seu estudo. Logicamente você vai ler, porque a gente tem que estar preparado para tudo e eu não quero ser apedrejada no dia seguinte da prova, então você tem que ler tudo. Mas nesse aspecto vocês vão notar que o que exato cobra mesmo é a redação da Lei 10.520. Vamos continuar. Intervalo mínimo. O prazo fixado para apresentação das propostas, contando a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 dias úteis. Seguinte, o que é o intervalo mínimo? É o período mínimo existente entre a publicação do edital e a apresentação das propostas. Por que deve existir um intervalo mínimo? Porque é o período que o licitante tem para compor a sua proposta, para fazer aquela pesquisa de mercado, para oferecer uma proposta devida, para tentar ganhar essa licitação. Então, esse intervalo mínimo é o intervalo mínimo, ou seja, pode ser maior, que existe para o licitante oferecer sua proposta, para ele fazer uma pesquisa de mercado e etc. Na Lei do Pregão, o intervalo mínimo é de 8 dias úteis. Mas, professora, eu tenho que saber que são 8 dias úteis? Sim, tem que saber que são 8 dias úteis. Se vier só 8 dias, está errado. São 8 dias úteis. Esse é um prazo também bem diferente dos prazos de intervalo mínimo previstos na Lei de Licitações e Contratos. Na Lei de Licitações e Contratos existem intervalos mínimos de 45 dias, de 30 dias, de 15 dias e de 5 dias úteis. Na Lei do Pregão, o intervalo é de 8 dias úteis. É um número bem diferente. Lá na 8666, múltiplos de 5. Aqui é um número par, 8 dias úteis. Lá também tem número par, mas aqui é um número 8 dias úteis. Enfim, aqui o número é diferente. Oralidade no pregão. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e o das ofertas com preços até 10% superiores àqueles poderão fazer novos lances verbais sucessivos até a proclamação do vencedor. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autos das melhores propostas até o máximo de 3 oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Vamos entender isso aqui, que também já foi objeto de prova do ESAF. Seguinte, oferecidas propostas, a administração pública, o pregoeiro no caso, irá selecionar a melhor proposta. E qual vai ser a melhor proposta? A gente está falando de pregão, então é do preço mais baixo. O pregoeiro vai selecionar a proposta de valor mais baixo e todas as outras propostas cujo valor for até 10% superior a essa menor proposta. Então imagine o seguinte, a menor proposta oferecida para aquisição de material de papel de ofício foi de R$10.000. O pregoeiro então vai selecionar todas as propostas até o valor de R$11.000, que é 10% superior. Matemática? Tá.
R$10.000 até R$11.000. Feito isso, essas propostas selecionadas de R$10 a R$11.000 vão passar por lances verbais, orais e sucessivos até cair o preço. O objetivo é realmente reduzir o valor da forma mais brusca possível. Só que, e se não existirem no mínimo 3 propostas que se encontrem nesse intervalo da proposta mais vantajosa e aquelas que têm valor de até 10% superior? A administração obrigatoriamente irá convocar a menor proposta e as 3 propostas exatamente superiores a ela. Por exemplo, existe uma proposta de R$10.000, existe uma proposta de R$10.500, existe uma proposta de R$11.000, existe uma proposta de R$12.000, 4 propostas. De acordo com a lei de licitação, seria selecionada a proposta mais vantajosa, R$10.000, e todas aquelas de até 10%, cujo valor seja até 10% superior à menor proposta. Então, nesse caso, seria selecionado 10%, 10.000, 10.500 e R$11.000. Só que, continuando, se não existirem pelo menos 3 propostas superiores, com valores superiores àquela menor proposta, serão selecionadas mais 3. Então, nesse meu exemplo, como só existem 2 propostas de valor até 10% superior à melhor proposta, serão selecionadas todas essas 4 propostas, a de 10.000 e todas as outras 3. Vamos ler de novo a redação do artigo para a gente compreender isso melhor. Mais uma vez. No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquele poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor. Então, é selecionado o valor mais baixo e todas as ofertas com preço de até 10% superior. Só que, e se não existir várias ofertas com preço até 10% superior? A gente vai para o próximo inciso. Não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados. Recurso. Declarado vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 dias para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a ocorrer do término do prazo do recorrente, sendo assegurado vista imediata dos autos. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Aqui, o que você tem que ficar atento? Declarado vencedor do pregão, o licitante que não concordar, ele pode recorrer. Detalhe importante é que ele deve manifestar o seu interesse de recorrer imediatamente. Ele tem que manifestar o interesse imediatamente, sendo concedido a ele o prazo de 3 dias para apresentar as razões de recurso. Mas o interesse em recorrer deve ser imediato. Isso é pegadinha de prova. É vedada a exigência de... Esse dispositivo vocês têm que decorar. Mas, professor, não consigo decorar. Eu te respondo, a vida é cruel, você tem que decorar. É vedada a exigência de, número 1, garantia de proposta. Esse é um dos itens mais cobrados em prova. Vamos conversar. Diferentemente do que ocorre na Lei 8.666, lá na Lei de Licitações e Contratos, pelo simples fato do licitante participar de uma licitação, ele deve oferecer uma garantia de até 1% do valor da contratação. Então, imagina só, a pessoa nem ganhou, ela está participando da licitação e ela tem que oferecer uma garantia da proposta. Enfim, no pregão não será exigida garantia da proposta. Então, esse é um traço bem marcante, distintivo entre o pregão e a Lei de Licitações e Contratos, e por isso cai demais. No pregão é vedada a exigência de garantia do valor da proposta.
Então, vamos continuar. É vedado também a aquisição do edital pelos licitantes, como condições para a participação do certame, pagamento de taxas e emolumentos, salvos referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Então, esses 3 incisos, aconselho a memorização, são traços super importantes do pregão. O prazo de validade das propostas será de 60 dias se outro não estiver fixado no edital. Como assim? A proposta oferecida pelo licitante, ela tem uma validade. Então, aquele indivíduo que participou do pregão, ele vai oferecer uma proposta que será, o prazo de validade dessa proposta oferecida será de até 60 dias, se não houver outro prazo estabelecido no edital. Como assim? Como eu disse a vocês, a administração pública não é obrigada a contratar. Mas o licitante que participou de todo o procedimento licitatório, ao final, ele possui a obrigatoriedade de contratar pelo período de validade da proposta, ou seja, 60 dias. A partir do momento que ele oferece a proposta, ele tem que cumprir com aquela proposta pelo período de 60 dias, se ele for contratado. Se ele não cumprir com a proposta, ele vai ser sancionado. Outra situação importante. Vamos ler de novo esse dispositivo que também é diferente da Lei de Licitações e Contratos. Volta lá. O prazo de validade das propostas será de 60 dias se outro não estiver fixado no edital. Significa que no pregão é possível fixar um prazo diferente de 60 dias no edital. Isso aqui é diferente da Lei 866. Por quê? Na Lei 8666, lá vem dizendo que o prazo de validade das propostas será 60 dias, ponto final. Não existe a possibilidade de fixar outro prazo que não seja esse. E esse prazo despenca em prova. Sanção. Quem convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal e municípios e será descredenciado do SICAF ou nos sistemas de registro ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere no inciso 14 do artigo 4º dessa lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais combinações legais. Então, uma vez que o licitante não cumpre com a proposta, ou deixa de celebrar o contrato, ou entrega documentação falsa, enfim, qual sanção será aplicada ao licitante? Ele ficará impedido de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e municípios pelo período de até 5 anos. Também é diferente da Lei 8666. Lá tem a suspensão do direito de contratar com a administração e a declaração de inidoneidade. É bem diferente do que ocorre aqui com o pregão. As compras e contratações de bens e serviços comuns no âmbito da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, quando efetuados pelo sistema de registro de preços previsto no artigo 15º da Lei 8666, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. Então, é possível que seja adotado o pregão na compra através do sistema de registro de preços. Então, vamos às questões da ESAP. A empresa pública federal, então, primeira observação importante, estamos falando do âmbito federal. Necessitando de um grande número de computadores e impressoras para uso cotidiano de seus empregados, resolveu adquiri-los por meio de certame licitatório. O valor de referência estipulado para aquisição foi de R$2 milhões. A modalidade de licitação a ser utilizada é, primeiro, estamos em âmbito federal. Em âmbito federal, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatoriamente utilizado o pregão. Impressora, computador, são bens e serviços comuns? Sim, porque são de fácil especificação em edital.
esse valor, 2 milhões, você já pega e já estremeceu. 2 milhões, poderá ser utilizado o pregão? Sim, porque o pregão será utilizado para a contratação de quaisquer valores. Então, gabarito, letra A, obrigatoriamente o pregão. Que em âmbito federal, aquisição de bens e serviços comuns, obrigatoriamente será utilizado o pregão. Não ser obrigatoriamente concorrência, não, depois concorrência, pregão de diferenciado, enfim, as demais estão incorretas, não precisa comentário, porque direto a letra A é o gabarito. Iniciada a licitação sobre a modalidade de pregão, o Estado membro da Federação, condutor do certame, abriu as propostas de preço das duas únicas licitantes que acudiram à licitação. Procedeu à fase de lances verbais a fim de buscar o preço mais vantajoso em função da competitividade que ali deveria estar estabelecida. Os preços ofertados, mesmo após os lances, permaneceram muito próximos do limite máximo constante do instrumento convocatório. Diante da situação acima narrada, o Estado membro encaminha sua consultoria jurídica justificada formal para a revogação do certame, sob a alegação de ausência de competitividade e malferimento do interesse público. Após parecer favorável da área jurídica e por despacho fundamentado da autoridade competente, o certame restou revogado, dando lugar a novo pregão, que buscava a contratação de idêntico objeto. Tendo em mente o caso concreto acima narrado e a jurisprudência do STJ, assinale a opção correta. Essa é uma questão que foi, deixa eu ver aqui do que ela foi, analista de finanças CGU 2012, para mostrar para vocês que ESAF cobra jurisprudência, mesmo que não seja específico para a área jurídica. E essa é uma jurisprudência muito importante. Então, letra A. A revogação somente seria válida mediante procedimento que assegurasse aos licitantes o contraditório e a ampla defesa. Errado. Embora a regra geral é necessário contraditório e ampla defesa, de acordo com a jurisprudência do STJ, antes da homologação, não há que se falar em contraditório e ampla defesa. B. Ao titular de mera expectativa de direito, não se abre contraditório, sendo possível a revogação realizada antes da homologação do certame. Letra B é o nosso gabarito. Então, o que acontece? Como eu já venho chamando a atenção de vocês, ESAF gosta de jurisprudência do tribunal. E o que o STJ decidiu? É possível revogar uma licitação, nosso exemplo foi um pregão, é possível revogar o pregão antes da homologação, sem que seja conferido contraditório e ampla defesa. Porque antes de homologar o pregão, aquele licitante que está ali participando, ele tem apenas uma expectativa de direito, ele ainda sequer foi contratado. Se ele sequer foi contratado, não é necessário contraditório e ampla defesa. Anotem no caderno de vocês que, de acordo com o STJ, é possível revogar o pregão e outras modalidades de licitação antes da homologação, sem ser conferido contraditório e ampla defesa ao participante. Não há regra determinando o número mínimo de licitantes em pregão, portanto, essa não é motivação possível para a revogação nos termos do artigo 49, que não é nosso gabarito. D. Estando o valor da proposta de preços dentro do patamar máximo do edital, não pode ser alegado um malferimento do interesse público pelo elevado valor das propostas. A revogação não foi correta, a gente viu que a revogação foi correta sim, porque antes da homologação pode revogar sem contraditório ou defesa. Letra E. O licitante que ofertou o menor preço tem direito à adjudicação, independente das razões postas pelo condutor do certame. Aí eu coloquei o julgado para vocês, que falem que é possível a revogação do leilão antes da homologação sem contraditório e ampla defesa. Próxima questão, utilizado para aquisição de bens e serviços comuns, o pregão caracteriza-se por, letra A, permitir o tipo técnica e preço quando os bens ou serviços comuns se revestirem de maior complexidade. Errado, porque como nós vimos, no pregão somente será utilizado o tipo menor preço. B. Ser uma modalidade de licitação do tipo maior lance. De cara está errado, porque a gente sempre utiliza o menor preço, que poderá ser verbal ou eletrônico a depender da forma adotada.
possui regras próprias, não lhe sendo aplicáveis as normas da Lei 8.666. Realmente o pregão tem regras próprias da Lei 10.520, porém a Lei 8.666 será utilizada de forma subsidiária. D. Ser obrigatório em sua forma eletrônica para bens e serviços comuns. Errado. Ele será utilizado preferencialmente na sua forma eletrônica. Letra E. Requerer do pregoeiro capacitação específica para o exercício da atribuição. Letra E é o nosso gabarito. Lembrando que a letra E, que diz que o pregoeiro tem que ser capacitado, está previsto no decreto 5.450. Considerando que dispõe a Lei 10.520, o decreto 4.550, aqui como é que a Exaf gosta, os quais dispõem sobre a modalidade de licitação denominada pregão eletrônico, marca a opção incorreta. Letra A. É vedada a exigência de garantia da proposta. Perfeito, como nós vimos, não será exigida a garantia da proposta no pregão. Caberá ao pregoeiro, em especial, conduzir a sessão pública na internet. É lógico, se o pregão é eletrônico, onde é que o pregoeiro vai conduzir a sessão? Na internet. As funções de pregoeiro poderão ser desempenhadas por militar no âmbito do Ministério do Exército? Não. Ministério da Defesa. Quanto ao valor, examinada a proposta classificada em primeiro lugar, caberá ao pregoeiro decidir a respeito de sua aceitabilidade. Correto. Letra E. O pregão poderá ser adotado para aquisição de bens comuns. Correto. O pregão pode ser adotado para aquisição de bens e serviços comuns. Só mais uma para a gente finalizar. Sobre o tema pregão, pode-se afirmar corretamente que sua aplicação é vedada nos casos em que os bens a serem adquiridos ultrapassem o valor máximo estabelecido para a modalidade tomada de preços. Então, sua aplicação é vedada nos casos em que os bens a serem adquiridos ultrapassem o valor máximo estabelecido para a modalidade de tomada de preço. Lá na Lei de Licitações dos Contratos, vem dizendo que a tomada de preço poderá ser utilizada para compras e serviços de engenharia de até 1.500.000 e outras compras e serviços até 650 mil. Como eu já disse, o pregão pode ser utilizado em relação a quaisquer valores. Então, a letra A está errada. B. É obrigatório para entidades privadas que busquem adquirir bens e serviços comuns com recursos transferidos voluntariamente pela União. Questão corretíssima. Esse é o artigo 1º do decreto 5.450. Ou seja, aquelas empresas privadas que tiverem recursos transferidos voluntariamente pela União também deverão utilizar o pregão. C. Sua forma eletrônica se aplica, entre outras, às contratações de obras e serviços de engenharia. Essa letra C a gente não pode marcar como correta, porque serviços de engenharia, de acordo com o TCU, a sua súmula 257, ele pode ser utilizado o pregão. Para julgamento e classificação das propostas, podem ser adotados critérios de menor preço ou técnica e preço. Errado. Apenas menor preço. Letra E. Seu uso é vedado no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Errado. Ele é permitido, sim, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios. Mas o pregão é obrigatório em âmbito federal. Gente, finalizar por aqui. Abrir perguntas no chat. Fui um pouquinho rápida, porque o nosso tempo é curto, e eu tentei trazer o maior número de informações possíveis a vocês. Depois a gente combina uma forma de disponibilizar para os alunos alguns sites importantes, de acompanhar a jurisprudência, de acompanhar questões. Vocês cobrem que a gente vê que a gente pode fazer, que é muito importante. Então, como já disse, tem que acompanhar a jurisprudência e principalmente morrer de fazer questão, que tudo dá certo no final. Não tem pergunta? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo. Espero ter contribuído no aprendizado de vocês. Qualquer dúvida, estarei sempre à disposição. A gente se vê. Boa sorte, que depois tudo vale a pena. Vocês vão ver. Um abraço. Tchau.